Olá pessoal, as eleições estão chegando e até o momento eu não tinha falado nada, nem feito vídeo sobre o tema. Portanto, vamos lá que agora eu vou dar os meus pitacos. No Brasil, a gente tem como requisito de escolha a proximidade da realidade. O nosso dia a dia, o custo de vida, as compras no supermercado. Queremos saber se a gasolina vai ficar mais barata, por aí vai. Como diz o velho ditado, o órgão mais sensível do ser humano é o bolso. Grandes projetos, como a melhoria da economia, a situação econômica mundial, a reforma tributária, que é muito importante, a reforma fiscal e outros que tais do mesmo porte, não atraem muito, mesmo porque a população é meio leiga nesses assuntos. Então fica um negócio de vai da valsa. As pessoas acabam votando em quem vai olhar para o meu bolso, para minha cidade, para o meu estado. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Não que eu concorde com isso, que eu acho que esses fatores macros não sejam importantes. Muito pelo contrário. Desde que me interesso por política, isso já faz mais de 30 anos, eu falo de reforma tributária. O Brasil tem uma carga tributária paquidérmica que não condiz com a nossa realidade. Nós não vemos e não há o retorno do dinheiro gasto pelo contribuinte aqui no Brasil. As estradas são horríveis, em grande maioria, a segurança pública é precária, os serviços públicos são deficientes, então não há nada que justifique uma carga tributária alta. Eu apontaria dois motivos pelos quais ainda não foi feita a reforma tributária. Primeiro, deve ir para algum lugar esse dinheiro no meio do caminho entre o bolso do contribuinte e a atividade fim. Para onde vai, a gente desconfia, mas a gente não sabe exatamente. Outro ponto é que o nosso digníssimo parlamento, o nosso Congresso Nacional, com certeza tem membros e que não é de interesse deles que se faça uma reforma tributária. Há membros, há pessoas que participam do Congresso, sejam senadores ou deputados, que ganham muito dinheiro com a nossa carga tributária muito alta. Então não é interessante nem lucrativo para eles que se faça essa reforma já desejada por muitas pessoas há um longo tempo. Todo ano aparecem os candidatos nanicos, de partidos nanicos, figuras totalmente despreparadas, com discursos populistas ou com sugestões difíceis ou impossíveis de serem efetuadas. Talvez se candidataram visando uma eleição para vereador ou prefeito daqui a 2 anos, ou para deputado daqui a 4 anos. Diante do exposto, vou me ater aos 3 mais bem cotados, que são a Dilma, o Aécio e a Marina Silva. A Dilma, todos sabem, é a presidente ou a presidenta, tanto faz. Então é a vidraça a ser quebrada pelos outros candidatos. Se deu muito mal por conta da queda do crescimento da economia e se justifica dizendo que o mundo está em recessão. Mas não podemos esquecer que o seu antecessor, o Lula, pegou uma grave crise mundial em 2008, com a quebra de alguns bancos norte-americanos, sendo que naquela mesma época o Brasil não foi tão afetado assim como aconteceu em outros países. O governo da Dilma não consegue controlar a inflação, que se reflete nas compras do supermercado. Olha aí o fator do dia a dia que eu falei no início do vídeo. Enfim, ela está super mal na fita, com a imagem muito desgastada e que acabou sendo eleita no vácuo do carisma e do prestígio que o Lula conseguiu perante a classe média e a classe média baixa brasileira. Isso sem nós entrarmos em detalhe a bagunça administrativa e a bagunça de gestão que aconteceu esse ano por conta do derrame financeiro da Copa do Mundo, que ocasionou vários protestos nas ruas, como nós todos presenciamos na época, que se iniciaram em junho do ano passado. Definitivamente o Lula é teflon. A Dilma não é teflon. Já o Aécio é o cara que representa a burguesia. Burguesia nesse caso no bom sentido, tá, gente? Não tem nenhum sentido pejorativo ou marxista. Quando falo burguesia, me refiro à classe média. Principalmente a paulista, a carioca e a mineira, que mal ou bem tem um poder de influência maior no restante do país. Principalmente através da imprensa, que essa mesma classe média alta controla e que dita as regras. Sem querer desmerecer os outros estados do país, as sedes das grandes corporações de mídia estão nesses 3 estados. Então, existe sim um direcionamento no modo como a informação é transmitida, de acordo com os interesses das pessoas que comandam essas grandes corporações. É a velha máxima que não canso de falar e que muita gente, por conta de ingenuidade ou de ignorância, gosta de acreditar que a imprensa é imparcial ou a imprensa deve ser imparcial. Não percam tempo com essa história da carochinha. O mundo não é lindo e nem um mar de rosas. E o jornalismo faz parte desse mundo. Além de ter a grande imprensa ao seu lado, o Aécio é neto do Tancredo Neves. E espertamente usa o avô como cabo eleitoral.
E ele não está errado não, o jogo é para ser jogado. Agrada os conservadores porque não erra no português. Sim, o brasileiro não sabe nem metade das regras da língua portuguesa, e mesmo não sabendo essas regras é hipócrita e usa esse argumento para não votar ou votar para presidente. Basta nós lembrarmos da eleição do Lula e de como foi decantado por pessoas na rua e em conversas informais a oratória chinfrim dele. Além de estar na sombra do avô, o Aécio articula bem as palavras, está num partido que em sua maioria tem pessoas de centro, que normalmente são, vamos falar o português claro, vaselina, que ficam sempre em cima do muro e que não tem ligação com o sindicalismo, que é detestado pela direita. Além disso, vem de um estado conservador e basicamente católico, que é Minas Gerais. Então a Aécio acaba surgindo como uma opção consciente de voto, uma alternativa de voto. Já a Marina Silva, erroneamente apontada como tendo um crescimento na intenção de voto por conta da celeuma causada pela morte trágica do Eduardo Campos, tem na verdade um crescimento na intenção de voto porque aparece como uma terceira via, ou seja, uma fuga dessa bipolarização que já dura mais de 20 anos entre PT e PSDB. Ela tem um perfil de uma lula de saia, origem pobre, fala o português errado apesar de falar fácil, tem um discurso limpo e parece ser domesticável, no sentido de errar menos no português, e pode ter bons assessores se souber escolher bem, e por consequência governar bem. Mesmo porque aqui no Brasil, diferente de como a maioria das pessoas pensa, o presidente não governa sozinho. O presidente depende do Congresso, portanto precisa costurar alianças. Fato esse, inclusive, que fez com que o Collor se ferrasse em verso e prosa. O Collor não fez alianças no Congresso, quis governar sozinho através de medidas provisórias. Tirando o Collor, que fala difícil, mas que teve por trás uma grande máquina de marketing, o povo brasileiro gosta de quem fala fácil, de quem fala simples. Todos que vieram depois do Collor, inclusive Fernando Henrique, que era intelectual, falava fácil. Pode parecer bobagem isso que eu falei, mas isso é um requisito que muitas pessoas escolhem na hora de votar. Portanto, gente, o jogo está aberto. Vamos ver o que vai dar essa bagaça. E você, Flávio, vai votar em quem? Eu sinceramente ainda não sei. A princípio eu vou justificar o voto, porque eu moro em Niterói, sou do Rio de Janeiro, mas moro em Niterói, e o meu domicílio eleitoral continua no Rio. Portanto, ainda estou pensando. Pode ser que até lá eu mude de opinião. Então é isso. Quem gostou do vídeo, dê um like. Quem não gostou, dê um dislike. E quem gostou demais, compartilhe ou favorite, porque ajuda a divulgar esse modesto canal. Beleza? Pode ser que mais pra frente eu faça um outro vídeo sobre esse mesmo assunto. Vamos ver. A princípio, pelo menos, fica sobre as eleições aqui no meu canal. Ok, gente? Então é isso. Um abraço para todos. Fui!